Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, assistidos aqui pelo Eduardo Aparecido e a nossa companheira, a Paula também. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função aqui da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Web Rádio propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, sempre oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e com essa facilidade garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. Definitivamente, o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. O programa de hoje vai conversar com o empresário Maurício Tomé. Ele é coach motivacional e ele vai tentar nos explicar aqui nos microfones da Rádio CT as referências em treinamento para que você, empresário, para que você, pessoa, possa aumentar as suas conquistas. Fazer o desenvolvimento de líderes, fazer o desenvolvimento de profissionais. Em outras palavras, assim como você treina para sinuca, para o futebol, você vai até a sua academia, você passa também a receber treinamentos para liderança. E ele está aqui conosco. Maurício Tomé, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui na Rádio CT. Boa tarde, Paulo, amigos aí que estão ouvindo a gente aí tanto na rádio quanto nas ondas da web, né? E eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui presente com vocês e poder dividir um pouco do que a gente tem aí de conhecimento na área de desenvolvimento de pessoas, de líderes, de comportamentos vencedores e na intenção de estar auxiliando quem está ouvindo a rádio para refletir, aproveitar que a gente está ainda nesse começo do ano, tem muita coisa para você fazer pela frente, com certeza a gente vai poder compartilhar alguns elementos que vão colaborar com você. Maurício, o que é coach empresarial? O nome, a gente tem a lembrança dos jogos de videogame, daquele joguinho do videogame na televisão, que está lá o coach. E de lá para cá ele se agregou, o que era só um técnico de futebol, se agregou aos professores em salas de aula e a pessoas como você. Bem, para a gente poder ter um bom entendimento, né, coach. Coach vem do inglês antigo e se refere ao cocheiro. Então, antigamente, né, as pessoas que tinham as carruagens, quem comandava a carruagem era o cocheiro, o coacher, e isso veio evoluindo, né, na língua inglesa, e hoje o coach é aquele orientador, o coach é o professor, o coach é um treinador. Por isso que em inglês, quando a gente olha na televisão, quando se filma ali na beirada do campo, no futebol americano, está escrito coach, é o treinador daquele time. Isso está se apropriando no meio empresarial também.
Então, aquela pessoa que vai estar orientando o empresário e pessoas, não precisa ser só empresário. Então, pessoas que tenham interesse em desenvolver habilidades pessoais, em relacionamento interpessoal, ele pode estar procurando um coach para poder fazer um trabalho de melhoramento. Então, você vai compartilhar da sua vida um pouco, quais são as suas dores, os seus problemas, no que você quer melhorar. Você vai poder fazer uma autoavaliação e dali traçar um plano de desenvolvimento. Existem perguntas simples que, se respondidas todas as vezes com sinceridade, e se forem acompanhadas de ações concretas, elas conduzirão a pessoa ao sucesso. Que pergunta é essa? A gente se faz, ou o coach pergunta para a pessoa o que é que você quer ser? O que é que você está sentindo? Quais são essas perguntas do coach motivacional? Bem, como eu trabalho com Mastermind, que é um treinamento americano, é uma franquia, tem 80 anos, nós não trabalhamos de forma individualizada neste nível, mas nós temos esse conhecimento para compartilhar com vocês. O que o coach vai fazer com a pessoa? Ele vai primeiro fazer aquela pergunta que o Napoleão Hill fazia desde 1928. Você sabe o que você quer? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Uhum. Qual é o teu plano de vida? Você tem um objetivo principal bem definido? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Todos nós temos talentos. Uhum. Às vezes, nós estamos usando do nosso talento em locais, em áreas da nossa vida, que são como você querer colocar uma luva de mão esquerda na mão direita. A luva fica toda torta, fica desconfortável. O objetivo de você fazer um coach é você conseguir estabelecer para a tua vida atividades, situações na qual você coloque a luva direita na mão direita, que ela encaixe. Quando você tem essa possibilidade, quando você se permite se descobrir, quando você permite, inclusive, se desenvolver, porque muitas vezes está faltando algumas coisas para você conseguir as coisas de sucesso, ou não falando em sucesso, mas aquilo que te deixa feliz. Se você se permitir, você consegue. Não é fácil. Mudar é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano. Agora, você citou o Napoleão Hill, é o da Lei do Triunfo. Da Lei do Triunfo. O Napoleão Hill, ele é o papa da motivação? Napoleão Hill começou o trabalho em 1908. Poxa. Ele conviveu com Andrew Carnegie, com Henry Ford, com Thomas Edison, com Schwab, com Firestone. Esses nomes que a gente vê hoje no mundo. Nomes da publicidade, por exemplo? Também. Ele foi conselheiro de 3 presidentes americanos. Uhum. Então, ao longo da vida, ele foi desenvolvendo esse conhecimento e chegou a ser um coach de presidentes americanos. Por quê? Porque ele sabia fazer as perguntas para tirar da pessoa aquilo que ela precisava desenvolver. No fundo, o coach ele extrai da pessoa aquilo que ela tem na verdade, mas não sabe. Todos nós somos capazes? Nós somos capazes desde que acreditemos primeiro. Ah, mas isso é muita gente fala isso, será que é assim? Comece com primeiro um objetivo na sua vida. O que você quer da sua vida? Depois vem uma pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Napoleão Hill perguntava isso. Então, é muito antigo esse trabalho. Com os anos, vem se evoluindo. Depois de Napoleão Hill, nós tivemos aí a psicologia. Hoje nós temos até neuropsicologia, desenvolvendo, chega num nível até hormonal. Como que nós reagimos às situações da vida, e se estuda até como que a gente funciona internamente, o que libera na nossa corrente sanguínea, para entender o ser humano. Mas o fundamento é o mesmo, o princípio não mudou. Primeiro, você tem que saber o que você quer. E segundo, você está disposto a pagar o preço, porque muitas vezes as pessoas querem coisas, mas não dão aquilo em troca que é necessário para conseguir obter aquele sonho.
Muitas vezes você tem que fazer o mais que o combinado, como Napoleão Hill falava. Você faz mais que o combinado? Bom, interessante. Agora, você está disposto a correr o risco? Para o empresário brasileiro, não é um tanto difícil, porque o empresário brasileiro ele não deixa de ser o próprio povo brasileiro. E o motivacional ele ensina as pessoas a serem bem-sucedidas em várias atividades. E o leão? Como é que fica nessa aí? Existe uma dificuldade de aceitação muito grande no Brasil para a questão do imposto. Eu vou ser bem-sucedido, eu vou ter que pagar muito imposto. Esse é o bloqueio do empresário brasileiro, das pessoas? Quando eu era de uma outra empresa aqui, inclusive na cidade, era Jô Calçados, Food Company, eu pagava impostos em volumes estratosféricos. E de vez em quando algumas pessoas em volta de nós ali, quem via os números inclusive, que trabalhava ali no dia a dia, falava, meu Deus do céu, quanto dinheiro, quanto imposto. E eu com o tempo fui aprendendo que era lindo, maravilhoso ver pagar impostos. Pagar um imposto, porque isso significa que você está gerando riqueza, que você está gerando movimento. O problema não é pagar o imposto. A gente tem que fazer com que esse imposto seja bem aplicado. Eu acho que é muito melhor focar na aplicação dele. É evidente que a carga tributária é alta, mas nós estamos aqui há mais de 100 anos reclamando dos impostos e a vida continua e as coisas acontecem. Então não é exatamente o imposto em si. Acredito que um imposto um pouco menor e uma aplicação mais eficiente vão ser ótimos para a sociedade, para o empresário e para o consumidor. O consumidor tem que saber que ele está pagando, nos preços estão embutidos todos os custos de impostos. Então, todo mundo ganha ou perde com isso. E se abaixar os impostos e ao mesmo tempo haver uma aplicação, lógico que vai ser melhor. Mas não é o imposto que faz o empresário tomar iniciativa ou não. O empresário toma iniciativa porque ele tem um sonho. O empresário vai empreender porque ele teve uma ideia e ele acredita naquilo. Ele só vai pensar no imposto quando ele estiver lá na frente. Normalmente as pessoas começam na motivação, na empolgação. Isso aqui vai fazer diferença, isso aqui vai causar a minha independência financeira. Todo mundo quer ter uma independência financeira. Então, sempre se começa pensando no sonho e não no imposto que vai pagar. Ô, Maurício, aqui no Brasil, as empresas elas não dão certo. Tem estatística que mostra que a maioria das empresas que são abertas, em menos de 2 anos, elas fecham as portas e tal. Você falou de motivação. Que motivação é essa que faz a pessoa ser cega em abrir um negócio e em 2 anos ele fecha as portas? E o pior, ele fecha as portas, mas não fecha a empresa, ele fica com uma dívida enorme com essa situação. O que você pode falar sobre isso? Eu vou relatar uma experiência pessoal da década de 90. Naquela época que a Embraer demitiu muita gente, né, houveram na época ali muitas rescisões com valor alto. E eu lembro que coincidiu com o lançamento do Vale Desconto, hoje Vale Sul Shopping. Na época era Vale Desconto. E nós estávamos com uma loja. Boa lembrança. O Vale Sul, o primeiro nome era Vale Desconto. Isso, Vale Desconto. 1994, Exatamente. O ano da Copa do Romário. E ali o que aconteceu? O que eu vivenciei naquela época? Pelo menos 30% dos lojistas do shopping, quando inauguraram o shopping, eram pessoas que tinham saído da Embraer e com aquele dinheiro eles resolveram empreender. Quanto por cento? Uns 30 pelo menos. Era uma multidão de ex-funcionários da Embraer ali dentro no começo. Então, muita confecção, na praça da alimentação. Foi um shopping que iniciou muito simples, né? As lojas simples, uma montagem barata, por isso se chamava Vale Desconto. Não podia ter
teto de gesso, para que fosse realmente uma montagem simples e que as pessoas pudessem repassar o preço para o consumidor. Porém, 2 anos após, aconteceu exatamente o que você falou com muitos deles. Pessoas fechando as lojas. Por quê? Você tem um sonho, você trabalha muitas vezes 18 horas por dia, mas a pessoa não separava, por exemplo, a conta pessoal da conta da empresa. Misturavam as finanças. Isso é uma coisa muito comum. Então, se você em casa... Tinha dinheiro em caixa, ia lá e pagava a conta. Contas pessoais. E vice-versa. Coloca dinheiro dela, da pessoa física, na empresa. Sem um controle de entradas e saídas. Então, se você falar para a pessoa, olha, como é que você está? As pessoas falam bem, mas baseado no quê? Não tem um número, não tem uma planilha na mão. É importante você procurar o Sebrae. O Sebrae eu tenho muitos amigos que são consultores no Sebrae. O Paulo Vitor Bevilacqua, por exemplo, que é um dos consultores, estão lá para atender o empreendedor, ajudar ele naquilo que é o básico. Entradas e saídas. Como que eu faço para a minha empresa quebrar esses 2 primeiros anos, né? Passar esses 2 primeiros anos sem eu enfrentar uma crise financeira? Então a gente vai para um intervalo agora e no próximo bloco a gente fala do Sebrae, fala dos 2 primeiros anos e a pergunta que fica agora para você responder depois é: o sucesso, ele é uma decisão? Você responde daqui a pouco? Então, um breve intervalo e o Maurício Tomé, ele que é empresário e coach motivacional, volta já já aqui no Clique Jornal para conversar com o senhor e com a senhora sobre essa questão motivacional de se ter uma empresa. Não basta querer. E o sucesso, ele tem destino certo? Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Maurício Tomé, ele que é coach motivacional e tem preparado empresários para a questão da motivação empresarial. A pergunta que ficou
para este bloco é: o sucesso é uma decisão? O sucesso, ele é uma jornada ou o sucesso é um destino? Maurício Tomé, você falava do Sebrae e das empresas que ficam apenas 2 anos, e você contou a triste história de 94, quando era o Vale Desconto Shopping. Que boa lembrança que o Wagner transformou o Vale Desconto em Vale Sul Shopping. Hoje é um dos mais belos shoppings no interior do Brasil. Por que fica, então, apenas 2 anos? É falta de separar a conta pessoal da conta jurídica? Isso é para relatar um viés, mas para que a gente possa deixar bem definido qual é o problema do empreendedor no Brasil, é o seguinte: nós não temos uma cultura no Brasil focada em processos. O brasileiro é muito oral, não é muito de ler, não é isso? O brasileiro prefere conversar e passar conhecimento através da oralidade. Não é muito de ler manual, né? A gente, na época do videocassete, quem que lia manual de videocassete? Ninguém. Verdade. O pessoal vinha com um monte de programações, mas ninguém sabia fazer aquilo. E isso acontece nas empresas também. Então, existe método de gestão. A questão é: quem utiliza metodologia de gestão? Então, muitos empreendedores têm sonhos, têm talento, aquilo que ele se propõe a fazer é uma coisa boa, mas não se sustenta por não ter processo. Então, a questão financeira é uma, eu comentei uma. Tem uma outra financeira de processo, é muito simples de entender quem está ouvindo. Você tem o seu prazo médio de pagamento, né? Seus fornecedores lá, não importa quem seja, tem aqueles que você tem que pagar à vista, com 20 dias, 30 dias, com 60 dias. A mesma coisa, você tem um prazo médio de recebimento. Como você vende? Eu vendo à vista, eu vendo com 30 dias. Existe uma formulinha simples sobre ciclo de caixa, que é você cruzar o seu prazo médio de pagamento e recebimento e saber se o ciclo de venda, se você está bancando a operação que você está fazendo, se você está bancando a tua empresa ou se a empresa se sustenta sozinha, ou seja, ela forma caixa. Muitas vezes as pessoas estão tendo que bancar um negócio e não sabem disso, não fizeram conta. O que um consultor faz? Vai te mostrar coisas simples, isso não é algo misterioso, é uma questão de uma certa rotina e conhecer um pouco de processo. E o que você faz? Você vai no banco e você ajusta isso com o seu gerente, se você tiver que financiar o seu caixa, ou se a tua empresa gera caixa, que ótimo, você tem uma situação maravilhosa. E isso que nós assistimos na prática. Muitas pessoas estão empreendendo, têm boas ideias, boas empresas, pessoas brilhantes do lado, mas elas não se sustentam por falta de habilidades que não são difíceis de adquirir. Mas a gente precisa investir um pouco mais no Brasil, na cultura de processo. É isso que faz países como a Alemanha, como Japão, como Estados Unidos, terem uma facilidade maior que o brasileiro. Não é que eles são melhores do que o brasileiro. São mais organizados. Eles têm mais processos. Aqui no Brasil, muitas vezes você tem uma boa empresa porque tem alguém brilhante lá em processos. Se ela sai, a empresa pode até fechar. Pode fechar, porque não estava baseado em processo, estava baseado em pessoas. O brasileiro tem que aprender. E nós estamos aqui no ambiente, aqui na rádio, as pessoas que estão ouvindo, eu tenho certeza que têm uma condição melhor de entender o que significa processo e por que isso é tão valioso para que você possa fazer o seu sonho realmente começar e ter sustentação. Não chegar nesse número de 2 anos e 90% delas fecham. Bom, processo de compra, processo de vendas, processo de atendimento, processo de estoque. Quer dizer, ser empresário é ser uma pessoa altamente capaz de gerar e de gerir todo esse negócio. Não é apenas um balcão. Não é. E normalmente, vamos contar aqui a história do Walt Disney.
O Walt Disney quebrou 3 vezes. As 3 primeiras vezes, né, as 2 primeiras, ele não tinha pessoas que davam suporte a ele. Ele tentou, ele era uma pessoa muito criativa, tinha ótimas ideias, mas o que acontecia com ele? Ele não tinha sustentação. Por que ele ficou um bilionário, então, se ele não tinha essa condição? Numa outra, porque ele não desistiu, primeira coisa. Napoleão Hill fala, o que define o sucesso? Primeiro, nunca desistir dos seus sonhos e terminar aquilo que começa. E aí, o Walt Disney fez exatamente isso, começou de novo. O brasileiro tem aquela frase, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Isso é bom, mas se cerque de pessoas que vão te dar suporte. Procure pessoas que, se você não tem condição, por exemplo, de ser mais organizado, isso não significa que você não possa empreender. Você precisa de alguém do seu lado, como o Walt Disney fez. Ele trouxe uma pessoa que dava suporte para ele. E ali ele cresceu. Ele não cuidava daquilo, mas alguém cuidava para ele. E isso faz com que a gente consiga realmente aí dar um salto de qualidade. E o sonho, ele se consolida. O que ocorre hoje na Disney é exatamente igual o Walt Disney sonhou. Hoje você pode ter uma casa, inclusive, dentro da Disney. Ele pensou nisso há tantos anos atrás? A história do Walt Disney é engraçada. Eu tenho alguns livros em casa. E quando ele comprou o terreno na Flórida, chamaram ele de louco. Normalmente os homens brilhantes passaram por isso, né? Você é um louco. Naquela época a Flórida era só um pântano. E era no meio da Flórida, não era nem na parte da praia, não era Miami. Era um nada, não tinha nada em Orlando. Na verdade era uma fazenda de laranja. Ele comprou uma fazenda de laranja. E aquilo realmente ele visualizou um local onde um americano pudesse passar um período de férias por ser a região mais quente do país. Então, era propício, ninguém estava enxergando isso. É um país que neva em 70%, 80% do território no inverno. E na Flórida não neva mesmo no inverno, é muito raro. Acontece uma vez a cada 20 anos uma nevasquinha de nada. E ele teve uma visão. O que faz essas pessoas serem fora da curva? Elas imaginam muito. Lógico que, nossa, mas ele teve sorte. Ele não teve sorte, não. Ele teve que trabalhar muito. Não pense você que é só sonhar. Agora, eu tenho um livro em casa que fala assim, não é quando e nem como. É com quem. O segredo é se cercar de pessoas que ajudem você a crescer. Se cercar de pessoas que ajudem a sonhar juntos. Exatamente. Agora, e como encontrar essas pessoas com esse mercado competitivo que vai trazer pessoas que vai competir consigo mesmo, vai tirar proveito de si? Como tirar isso, destilar dessa razão a pessoas que... Como é que você vai acertar na pessoa? Olha, eu usava um método, eu aprendi um método lá na ESPM, eu fiz pós-graduação na ESPM e depois eu fiz alguns cursos de extensão. Um deles sobre contratação, né, utilizando a metodologia 360, utilizando aquela metodologia que fala de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Você entender a pessoa nesse todo. E normalmente as pessoas, quando vão contratar alguém, fazem perguntas que não vão ajudar em nada a descobrir uma pessoa boa para você. Vou dar um exemplo. As pessoas perguntam assim na entrevista: o que você pensa daqui a 5 anos? A pergunta. Se eu estivesse procurando emprego, vou falar tudo de bom. Eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas constroem quando vão responder uma pergunta dessa. Elas não estão te respondendo nada de concreto. Então, o que eu aprendi nessa metodologia? Você quer conhecer alguém? Saiba o que ela fez. Quer dizer, há 5 anos atrás. A minha pergunta é, por exemplo, quando eu vou entrevistar alguém para trabalhar comigo,
fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma história, se fosse no comércio, na época que eu estava no comércio, eu falava assim, me conta uma história de uma troca, o cliente chegou aborrecido porque ele queria trocar um produto, e o que você fez para conseguir trocar e a pessoa sair contente? Aí ele vai e conta a história. Pipi, pará. Aí quando ele termina agora, me conta uma que não deu certo. Muito bem. Aí você tira um parâmetro. E aí, normalmente, as pessoas arregalam os olhos numa pergunta dessa. E aí, algumas falam assim, mas eu só deu certo no meu caso. Eu falei, então você é o super-homem? Você é a Mulher Maravilha? Porque é comum na vida de todos nós situações que não deram certo. Eu não estou querendo saber, nossa, como você é incompetente, não é isso. Eu quero entender qual é o grau de iniciativa que a pessoa teve, qual foi a dificuldade, como ele lidou com aquilo em si, porque isso sim vai dizer para mim o quanto a pessoa é possível colaborar comigo. E isso tornou a nossa contratação mais assertiva. Eu melhorei muito quando eu adotei essa metodologia. Estou só contando um pedacinho dela, mas é para a gente entender como que você pode trazer pessoas. Você tem que saber o que ela já fez. Muito bem. Maurício Tomé, nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre essa motivação. Aqui é uma conversa que está, eu imagino que está fazendo um curso EAD para muita gente que deve estar anotando lá como dar os próximos passos. A motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, porque elas o querem fazer. Você ensina a pessoa a fazer aquilo que você quer que elas façam, porque elas querem fazer. Quer dizer, é um empurrão na pessoa. Seria essa... Olha, a motivação é um mito, tá? Eu vou esclarecer esse mito aí para vocês. Então a gente pergunta já, depois dos nossos institucionais, o empresário Maurício Tomé, ele que é coach motivacional. O que é motivação? Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades. Não é apenas de ciência e tecnologia, não, de política, de questões sindicais ou de cultura. Em nossa programação aqui do Clique Jornal, na programação da Rádio CT, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, passando também por amenidades, causas e até mesmo filosofia e religião. Tudo isso aqui no Clique Jornal. Conosco o Maurício Tomé, que é empresário, coach motivacional. Nesse momento especial que o Brasil passa aí por um momento muito especial, com 12.907.000 pessoas desempregadas, e dessas 650.000 pessoas foram colocadas para procurar trabalho porque as prefeituras estão fazendo o dever de casa e enxugando a máquina pública, mas 150.000 pessoas que não trabalhavam foram para o mercado de trabalho, quer dizer, deu um nó em todo mundo, em especial nas empresas. Então, esse é o motivo da visita do Maurício Tomé, para poder dar um start aí, dar um norte para a população brasileira que ouve aqui o Clique Jornal. E por falar em Clique Jornal, registrar aqui a nossa audiência pulverizada, Maurício, do INPE, do DCTA, que estão nos ouvindo nesse momento, o Semadem lá no Parque Tecnológico, todo mundo com o computador ligado, outros o smartphone, tem os fóruns de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades que estão sempre ouvindo a gente aqui na Rádio CT, o CPTEC de Cachoeira Paulista, nos ouve também CTI lá em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, lá no Maranhão, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também ouvindo esse bate-papo, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de lá, e até no Centro-Oeste brasileiro, a unidade regional do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde. O Brasil todo, mais os cientistas que estão em bases em outros países, acompanhando aqui o Clique Jornal e essa boa conversa sobre motivação empresarial. Que honra! Muita gente, não é? Parece que nunca foi tão longe, né? De uma vez só. Isso é a força, né, dessa comunidade, que é uma comunidade muito importante para o Brasil, trazendo aquilo que é de ponta para o nosso país. Bom, a pergunta que ficou do bloco anterior para cá é sobre a questão da motivação. Bom, uma frase muito dita que é: motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, porque elas querem fazer aquilo. Eu quero fazer, mas não sei como fazer. E aí isso é uma frase que diz aí sobre motivação. Seria mais ou menos isso? Eu vou tratar isso com cuidado agora. Para mim, o assunto que é um mito no Brasil, é mal compreendido, e eu quero contar com a colaboração de vocês que estão ouvindo. Motivação é algo que te move a. Então, a motivação é algo intrínseco, é uma coisa particular. Falar que você motiva outro não é algo correto. Então, a motivação vem do indivíduo. Então, existe como você criar um ambiente que auxilia a pessoa a se motivar mais. Então, o papel do empreendedor, do gestor, do pessoal de recursos humanos é o quê? Descobrir como o ambiente fica mais adequado para aquele grupo de pessoas que estão ali trabalhando. Esse é o papel. Então, se fala melhor então, em como obter melhores resultados através de estudos sobre satisfação e insatisfação no local de trabalho. Ali sim você vai estar ajudando efetivamente com que as pessoas se sintam mais motivadas. Napoleão Hill trabalhava diferente. Ele falava que o líder
ele obtinha a cooperação das pessoas. Então não é que ele vai fazer as pessoas ficarem motivadas, e sim, ele vai dominar a arte de obter cooperação. Como você faz isso? No caso, Napoleão Hill, ele trabalhou com o livro A Lei do Triunfo e o livro Pense e Enriqueça. Com 17 princípios, ele falava, você quer realmente obter cooperação? Tenha uma personalidade agradável. Isso é um item que você precisa desenvolver. Personalidade agradável é aquela pessoa que não é ranzinza, é aquela pessoa que não tenta fazer o outro ser como você quer que ela seja, e sim consegue conviver com as diferenças e mesmo assim, através dessa personalidade agradável, obter a cooperação. A gente pode também falar sobre fazer mais que o combinado. O que é o extra mile, como se fala nos Estados Unidos? É você fazer aquilo que você realmente acredita. Então, você não, quando está terminando o seu horário de trabalho, faltando 5 minutos, você não é aquele sujeito que arruma a mesa, já começa a se preparar para ir embora. Qual é o nome disso que se dá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é o extra mile, ou milha extra. Você faz, no português aqui para nós, você faz um pouco mais aquilo que se espera de você, sem esperar em troca, porque você realmente acredita naquilo que faz? Ou você fica olhando no relógio e você regateia com a vida? Porque no fundo, não é o empregador que está perdendo, é você mesmo. A sua carreira só deslancha quando você realmente faz as coisas de forma fluida e não está regateando com isso. É um erro você ficar pensando que é o relógio que determina o tempo. Porque tem gente que leva o trabalho para casa. Tem gente que não consegue, inclusive, tirar férias. Não sabe tirar férias. Não sabe, por exemplo, desligar de um WhatsApp. Um ladrão do tempo, por exemplo. E você perde produtividade por não saber lidar com isso. Napoleão Hill trata disso também. Quais são os ladrões do seu tempo? Você perde muito tempo? Você sabe diferenciar problema de preocupação? Uma coisa importante para todos nós. Preocupação é algo que ainda não ocorreu. As pessoas se preocupam e ali gastam muita energia, sendo que existe o problema, que é algo concreto. E tem um estudo feito nos Estados Unidos, aqui na USP também tem, onde praticamente 90% do tempo das pessoas é empregado nas preocupações e não nos problemas. Mas aquilo que vai determinar o resultado é o problema a ser resolvido e não a preocupação. Preocupação não é o concreto. Então, se você é muito preocupado com aquilo que ainda não ocorreu, você talvez esteja perdendo muito desempenho, muita energia. Com o tempo você vai desenvolver úlcera, com o tempo você vai desenvolver outras doenças, pressão alta, por exemplo. E isso é perda de qualidade de vida. A gente precisa realmente otimizar o nosso desempenho, sabendo onde a gente põe o foco. Ter o foco na coisa certa. Porque também ter o foco na coisa errada não vai funcionar. O que é importante agora? O que é o mais importante? E qual é o problema que eu tenho que resolver? Você já resolveu todos os problemas, você até pode se antecipar a uma ou outra preocupação, mas ela não é tão importante quanto o problema. Bom, Maurício, falamos sobre o desemprego, sobre as empresas que não ultrapassam os 2 anos de vida, mas e para quem está na ativa? Como seguir em frente? O cidadão tem lá 10 pessoas que dependem da sua empresa, outros tantos 80 empregados que são colaboradores. E ele precisa avançar mais, mas ele não está aguentando mais. Ele desmotivou. O que fazer com a sua empresa, desde a de reciclagem até a questão das empresas de tecnologia, que hoje o Vale do Paraíba é o top nessa questão? Olha, o Tele Santana, quando ele treinava o São Paulo, o Cafu era tido como um perna de pau. Ele era um voluntarioso, ele corria muito, tinha um pulmão ótimo, mas ele não sabia cruzar. O que acontecia depois do treino? Ele ficava 1 hora a mais com o Cafu e ele mesmo, o Tele Santana, fazia um movimento com a bola para que ele treinasse o cruzamento com a bola rolando, porque a dificuldade dele era essa.
Com o tempo, o Cafu chegou na seleção brasileira e depois de muitos anos nós assistimos ele levantar a taça de campeão do mundo. Por quê? Porque nas horas excedentes, ele estava se preparando melhor. Ele tinha uma dificuldade para suprir. Isso acontece com muitos empresários. Você está com falta de cliente? Você está usando esse tempo para chorar? Você podia usar esse tempo para treinar, fazer um curso de capacitação, ler sobre o seu trabalho. O cliente não está vindo até você? Vá até ele. Abra espaço para a tua equipe e busquem alternativas para que vocês consigam virar mais um mês. E mostre que aquilo é um trabalho porque o mais importante nessas horas é o trabalho em equipe, não é você querer carregar o mundo sozinho nas costas. É compartilhar e se preparar, porque nesses momentos você tem que se preparar. Não perca o seu tempo com choro. E vou dizer, a gente lá no Mastermind tem um hábito que eu quero compartilhar aqui na rádio. Primeira coisa, são 12 semanas de treinamento. Primeira coisa, o instrutor ele dá uma boa noite, um bom dia, seja o horário que for o treinamento. E aí, passada a apresentação, seja bem-vindo, ele faz uma pergunta. 3 voluntários para dar as boas notícias de hoje. Que interessante. Então, nós temos uma cultura dentro do Mastermind, e isso eu quero passar a todos que estão ouvindo. Faça isso na sua empresa, na sua casa, em qualquer atividade que você tenha. Tenha um hábito de buscar boas notícias, porque depois de 90 dias, não pare antes de 90 dias. Depois de 90 dias, eu duvido que o clima esteja ainda depressivo na empresa. Pode estar passando dificuldade? Sim, mas esse hábito de dar boa notícia, não importa que seja uma notícia familiar. Esta semana, minha filha chegou com uma nota 10. Isso é uma boa notícia. E as pessoas vão olhar, nossa, que bom, parabéns para ela, parabéns para o pai, parabéns para a mãe. Mexe no psiquismo de todos. Mexe, e são coisas simples. O hábito de dar boas notícias. Então a gente faz o seguinte, Maurício, nós vamos para um breve intervalo e no próximo e no último bloco de hoje, eu gostaria de passar para o ouvinte internauta o que é o Mastermind, que curso é esse, aonde encontrar, o que é Mastermind aqui em São José e na RM Vale. Combinado? Ok. Um breve intervalo e o Maurício Tomé, ele que é empresário e coach motivacional, volta já aqui no Clique Jornal para o último bloco do programa de hoje. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Último bloco de hoje aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, com essa conversa sensacional para motivar pessoas. Maurício Tomé, o que é o curso Mastermind? Como fazer? Quem vai fazer? Como aglutinar pessoas para sentar lá e ficar 90 dias fazendo o curso? Isso, são 12 semanas, 90 dias. Por que 90 dias? Para você adquirir um novo hábito, menos de 90 dias é muito difícil. Isso é um novo hábito. Então, você vai trabalhar dentro ali do Mastermind habilidades, atitudes, hábitos diferentes para você melhorar o seu desempenho em liderança, em relacionamento interpessoal e em termos de comunicação, para você ter uma comunicação melhor. Muitas vezes as coisas não acontecem porque você não sabe se comunicar adequadamente. A pessoa entende de outra forma e as coisas acabam não acontecendo. Faltou uma boa comunicação. Então nós trabalhamos isso. Quem criou o Mastermind foi Napoleão Hill, ele é americano, e ele começou em 1928 com o livro A Lei do Triunfo. Depois veio o Pense e Enriqueça, que já tem mais de 30 milhões de cópias vendidas no mundo. É um long seller. E ele, em 1938, lançou esse treinamento lá nos Estados Unidos. E ele está no Brasil há 22 anos. O Instituto de Albuquerque, em Ribeirão Preto, detém os direitos dos treinamentos da Fundação Napoleão Hill, que fica na Universidade de Indiana. E ele trata de liderança, desses princípios que foram estudados. Napoleão Hill, por exemplo, entrevistou 16 mil pessoas, 1.000 milionários. Ele entrevistou também pessoas que estavam na cadeia, mas não eram pessoas que tinham um histórico, por exemplo, de crime. Eram pessoas com um bom histórico na sociedade, mas que por algum motivo estavam presas. Mas sem delação. Sem delação. Muito bem. E ele foi descobrir, por exemplo, que o que acontecia com essas pessoas era a perda de uma lei do triunfo, que chama autocontrole. Eram pessoas que, por causa de um problema extraconjugal, de uma traição, uma quebra de empresa, alguma coisa que levou-lhe a um desespero imediato e uma perda momentânea do autocontrole, a pessoa acabou cometendo crime. E as pessoas bem-sucedidas, por outro lado, elas conseguem ter este autocontrole, elaborar alguns dissabores na vida, não se entregarem a isso. Então, ele estudou muito o comportamento humano. E ali ele trabalhou também o hábito, por exemplo, de economizar. Como que você desenvolve este hábito? E ele fala na literatura, ele fala, a questão do sucesso não é você ser milionário, mas é você estar adequado com o seu padrão de vida. Você está confortável, isso sim é um sucesso. Você não precisa ter bilhões na conta. Agora, tem gente que tem um talento enorme para isso. Ele estudou exatamente esses pontos. E dos 1.000 milionários, 500 ele determinou como de sucesso. Porque muita gente milionária não tem bom relacionamento, rompeu com a família, não tem uma boa personalidade. E elas chegam num topo de desenvolvimento. Elas não conseguem crescer de um ponto em diante, por falta dessas habilidades, sendo que outros são tão intrigantes, são personalidades tão fora do padrão, que elas crescem de forma exponencial. O que ele fez? Ele criou o treinamento Mastermind para compartilhar, para que você possa tomar contato com isso e treinar essas habilidades. Quem custeou esse trabalho do Napoleão Hill foi Andrew Carnegie. Ele foi o milionário do aço nos Estados Unidos, um grande benfeitor. Ele construiu a Universidade de Vanderbilt, por exemplo, que é gigantesca lá nos Estados Unidos. Ele deu para a sociedade. Ele fez mais de 500 bibliotecas públicas. Quando ele conheceu Napoleão Hill, que era um jovem, ele falou assim para Napoleão Hill, você está disposto a me ajudar? Porque ele foi entrevistado por Napoleão Hill num jantar e falaram assim para ele, olha, qual que é o segredo do sucesso? Foi a pergunta do Napoleão Hill. Ele falou assim, eu vou te dar essa resposta, mas vamos conversar. E ele testou Napoleão Hill, entendeu que ele era a pessoa certa que ele estava procurando, que ele tinha esse sonho de compartilhar essas coisas que ele aprendeu na vida, mas precisava de uma pessoa certa. E esse foi Napoleão Hill. Então ele ajudou, Napoleão Hill criou tudo isso, depois ele montou um instituto que chama Fundação Napoleão Hill,
está em 26 países, aqui no Brasil, em 22 estados. Então, quem estiver ouvindo aí na rádio, se você está no Maranhão, tem distrital no Maranhão. Tem distrital no Pará. Em quase todos os estados aqui do Brasil, nós temos o Mastermind. Não só o de liderança, nós temos treinamentos de oratória, nós temos treinamentos para adolescentes. Aliás, do oratória, você deve ser craque. Você faz o programa sozinho. Isso você aprendeu ou é o dom? Olha, você pode ter facilidades, mas mesmo quem já é bom pode melhorar ainda mais. Pode melhorar. O que eu acho muito bom no Mastermind, e existem outros treinamentos também que você pode fazer isso, não só o Mastermind, onde você vai desenvolver situações. Quem é muito tímido, por exemplo. As pessoas muitas vezes têm timidez porque elas não se permitem. Nós treinamos dentro do Mastermind você se permitir. Eu tive na nossa última turma aqui em São José dos Campos, uma moça chamada Andressa, ela trabalha na Monsanto. Chegou uma pessoa calada, tímida, e ela tinha medo de falar em público. E no treinamento, nós temos 20 palestras, internamente. Mas a primeira é para 4 pessoas, não é para 20, 30 pessoas. A gente começa de forma paulatina ajudando. Não é um treinamento de oratória ou de liderança, mas ele já ajuda a capacitar a pessoa a se comunicar melhor. E no final, a Andressa deu uma palestra para 150 pessoas. Ela se transformou. Não é todo mundo que consegue chegar no ponto dela. Por quê? Ela se permitiu mesmo. Quer dizer, o pessoal agora quando vê a Andressa, discurso. Hoje a Andressa facilmente seria uma paraninfa de turma. Muito bem. Por falar em São José dos Campos, onde encontrar Mastermind e aliás, o Mastermind é o Mastermind. A gente em português vai ler Mastermind. A gente tem que ser um poliglota tupiniquim aqui para explicar o que é. Porque o Mastermind é a mente mestra, né? É a mente mestra, Mastermind. Então, Mastermind em São José dos Campos, aonde eu encontro? Nas redes sociais, no nome Maurício Tomé, no mastermind.com.br. Entrou Mastermind, que é mastermind.com.br, eu vou ser dirigido à entidade aqui de São José dos Campos? Sim, lá nós temos a página nacional, tem contato de todos os distritais do Brasil todo, e quem quiser encontrar o Mastermind do Vale do Paraíba, lá vai ter um contato nosso, Mastermind Vale do Paraíba, dentro da página nacional. Agora, aqui no Vale, quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós temos lá no Facebook, Mastermind Vale do Paraíba, e temos uma página também no YouTube. Só digitar Mastermind Vale do Paraíba, vocês vão poder me conhecer um pouquinho melhor. Muito bem, então, Mastermind... E tem o telefone, né? O telefone também. 99750-8080. 99750-8080. Isso. 99750-8080. Maurício, a Mastermind em São José dos Campos, qual é a próxima reunião, qual é o próximo curso e onde será? Nós estamos com uma turma iniciando dia 16 de março no Novotel. Dia 16 de ainda março. Temos algumas vagas. Dia 31 de março, nós estamos iniciando mais uma turma de oratória. São 3 dias. Em Taubaté, estamos iniciando também na mesma semana de São José, lá no dia 15 de março. Temos uma turma iniciando em Campos do Jordão e outra turma em Pindamonhangaba, já fechada, aí um grupo fechado. Estamos também aí com turmas dentro de prefeituras. Tem 2 prefeituras que estão trabalhando conosco, desenvolvendo um in-company para os servidores poderem melhorar o seu desempenho. Eu acho isso sensacional, porque o servidor público também deve treinar, deve melhorar o seu desempenho, e alguns prefeitos estão abraçando isso, e eu tenho certeza que essas prefeituras vão ter um desempenho melhorado, sem dúvida. Você e a sua equipe do Mastermind vai ter, a pessoa vai explorar o que ele tem de melhor
e colocar em evidência para o relacionamento intrapessoal. Sim, a gente tem uma metodologia que chama Experiential Learning, vem lá de Harvard. Harvard ajudou Napoleão Hill a formatar o treinamento e é uma vivência. Então é muita dinâmica de grupo, porque o conhecimento sem colocar em prática, ele é a mesma coisa que não saber. Então nós trabalhamos o tempo todo dinâmica de grupo e durante a semana cada participante tem tarefas a realizar. E isso garante com que você tenha uma efetividade maior no seu treinamento. Bom, para finalizar, as nossas palavras, elas abrangem a experiência adquirida e faz a gente... É um upgrade. É um upgrade, sim. E eu queria poder aqui, em 30 segundos, ler um texto para todo mundo poder entender o que a gente precisa trabalhar e o que é esse upgrade, o que você tem que fazer para dar um passo além. E é um texto de Napoleão Hill que está no livro Pense e Enriqueça. Ele fala assim: decida agora o que você espera da vida e o que tem a dar em troca. Decida para onde você está indo e como pretende chegar lá. Tome como seu ponto de partida o ponto mesmo em que você está agora. Dê a largada com quaisquer meios que possa dispor a sua mão para a conquista. E você descobrirá que, na medida que faça uso dos meios de que dispõe, outros meios, por sinal melhores, hão de se revelar a você. Muitas pessoas agora falando, fechando aspas, muitas pessoas falam assim: mas quando? Como é que faz? Comece agora. Não espere. Nossa. E as energias, Deus, o que você quiser, aquilo que você acredita. Se você tem um propósito bem definido, as coisas começam a acontecer favoráveis a você. Sorria, seja agradável e você vai estar agregando pessoas, amizades que vão te abrir as portas, que vão te possibilitar você crescer. Decida, comece agora. Vai. E lembrando que tudo que é feito durante 3 meses seguidos se torna um novo hábito. Se torna um novo hábito. Que maravilha. Professor Maurício Tomé, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui na Rádio CT e no Clique Jornal. Eu agradeço, fico muito honrado com a oportunidade. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo possam receber esses insights, e independente de qual seja o seu sonho, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, que ele aconteça. Coisa linda. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos foi a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação foi do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.